Olá, mulheres! Bem-vinda ao nosso novo quadro Bem-Estar Feminino. A gente está aqui com esse novo projeto, dentro do projeto do Momento Mulher, e agora com esse novo episódio, esse novo quadro, sei lá o que a gente vai chamar, né? Então, a ideia é o quê? Trazer profissionais da área da saúde da mulher, trazer profissionais que falam sobre esse universo feminino, para que a gente venha cada vez mais buscar estar bem conosco, né? Com a gente mesma. Então, hoje a gente tem aqui estreando uma amiga, né? Nossa, que tá aqui com a gente na igreja, que é a Aline, ela é nutricionista, tem falado muito sobre endometriose nos últimos dias, e a gente já quer agradecer, Aline, por você ter aceitado esse desafio, que pra gente é mais um desafio, né? Mais um desafio com esse novo quadro, mas tudo para que o reino se expanda e mulheres sejam alcançadas. Então, você é bem-vinda em mais esse novo desafio com a gente. Então, fique ligadinha aí que vai ter vários profissionais, vai ter várias pessoas convidadas para estar falando sobre esse nosso universo feminino. Certo? E aí, vamos lá? Estão preparadas? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre endometriose, né, Aline? Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Aline, né, os filhos, falasse um pouquinho de você e como começou, de onde veio, assim, do nada veio essa questão da endometriose. Como que isso começou na sua vida? Okay. Bom, meu nome é Aline Lopes, eu sou nutricionista. Me formei em 2005, já faz um tempo. E depois eu fiz 2 pós-graduações em nutrição clínica funcional e depois em fitoterapia. E também fiz uma formação em coaching. Atualmente estou fazendo uma formação em saúde integrativa da mulher, então até para me especializar mais nesse assunto. Uhum. E, bom, sou esposa do Marcelo, tenho uma filha de 12 anos, a Letícia. Lelê, mais conhecida como Lelê aqui na igreja. E fui convidada para falar um pouco sobre esse tema que é a endometriose. A endometriose, na verdade, surgiu na minha vida porque eu sou portadora de endometriose. Na verdade, por volta de 2015, eu comecei a ter alguns sintomas, mas eram muito leves. Uhum. E eu fui no médico e falei, eu tenho endometriose. Ele falou, é? Sério? Você já chegou com o diagnóstico. E a gente faz isso, né? Aí ele falou, tá, vamos fazer um exame. Na época eu fiz um exame, uma ressonância, que é um dos exames padrão para estabelecer, né, o diagnóstico. E não foi comprovado, assim, não deu que eu tinha endometriose, mas eu já sabia que eu tinha. Uhum. E aí depois de uns 2 anos eu repeti, essa endometriose ela veio interrogada, depois novamente ela apareceu, mas aí ainda era leve, e a gente foi levando, né? Uhum. E isso é um problema, na verdade. Hoje eu entendo que é um problema. Sim. Depois, em 2021, na época da pandemia, depois que eu tive Covid, inclusive, um mês depois, não tô dizendo que tem uma relação, de repente pode até ter, né, com a questão do processo inflamatório, do estresse e tudo mais, mas eu comecei a sentir muitas dores, e aí eu procurei o médico de novo, e aí ele me encaminhou para um especialista mesmo em endometriose, que faz um ultrassom com mapeamento para endometriose, com preparo intestinal, e aí ele observou que, assim, eu tinha uma infestação de focos de endometriose, assim, muito avançada, e aí já com lesões bem importantes, inclusive no intestino, e ele falou, agora a gente vai ter que fazer cirurgia. Então foi quanto tempo? Até quando você falou médico, da cirurgia, sim, doutora, estou com endometriose, e até realmente 7 anos. Você já tinha Lelê ou não? Já tinha Lelê. Antes da Lelê não tinha nada? Eu não tinha nada, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. E aí, passado esses 7 anos, então, eu precisei fazer a cirurgia, porque assim, como eu tinha lesões no intestino, uma lesão importante no intestino, que já tinha uma oclusão ali de 60% da luz intestinal, e aí, assim, tinha um risco até de obstruir o intestino, e isso é bastante perigoso. Então, eu tive que fazer a cirurgia, e foi aí que eu falei, nossa, agora, um pouco tarde, mas talvez, tudo, né, eu digo que é um propósito, né, de Deus na nossa vida. E aí eu decidi que eu ia estudar endometriose exatamente para ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei, né? Que é chegar num ponto de ter que fazer uma cirurgia que eu tive que tirar o útero, eu tive que tirar um pedaço do intestino, foi uma cirurgia bem importante, foi uma cirurgia Faz tempo de que você 7 fez horas. Essa cirurgia? Foi o ano passado. O ano passado. Em agosto do ano passado. E aí foi uma cirurgia bem complexa, né? Com risco de vida, inclusive. Sim, né? sim. Enfim, aí com isso eu falei, bom, e foi até interessante porque um dia eu fui na minha médica e ele falou, nossa, eu conto a sua história para várias pessoas, porque
ela falou assim, porque eu tenho uma alimentação saudável, Sim, falava o que eu fazia. Gente, É nutricionista efetiva mesmo. Exatamente. Ela executa o que ela fala. Praticava atividade física, e até no começo até fiquei meio revoltada. Falei, caramba, mas eu me alimento bem, eu pratico atividade física. Por quê? Mas assim, depois você vai estudando, existem outros fatores também, né? Por exemplo, o estresse, né? Eu sou extremamente exigente comigo mesmo, super, né, controladora, e você vai estudando algumas coisas, você começa a ver que fazem sentido e que podem estar também associadas com a doença. Então, nada é único, né? Quando a gente vai falar um pouco mais sobre a doença, mas assim, ela tem muitos fatores, né? E aí surgiu essa vontade de trabalhar com endometriose, porque ela passou a fazer parte da minha vida, né? Porque assim como é uma doença que eu vou ter que cuidar para sempre, né? Então, mesmo tendo feito a cirurgia, mesmo tendo tirado todos os focos, é uma doença que pode, a gente fala, recidivar, né? Acontecer novamente. Então, foi daí que surgiu. Olha só. O trabalho com através da endometriose. dor, né, tem surgido esse trabalho para falar, porque você vê que hoje tem crescido muito, né, o número de mulheres que têm sido diagnosticadas, tem se ouvido muito mais falar sobre endometriose hoje em dia do que, claro que antigamente com certeza deveria ter, mas hoje tem se falado bem mais sobre esse assunto. Né? É legal isso, né, porque hoje tem se trazido à consciência a importância da endometriose, né, talvez na verdade, muitas mulheres já tinham, né? Mas não eram diagnosticadas. Então, porque sempre se diz que ter cólica é comum, né? É normal. E, na verdade, não é normal sentir dores muito fortes, né? Tem pessoas, dores incapacitantes. Não é normal, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa realmente conscientizar as pessoas de que a endometriose está aí e se tiver os sintomas, correr atrás, né, desse Aline, diagnóstico. fala um pouquinho sobre o que é, de fato, a endometriose e o quanto ela é perigosa. Tá. A endometriose ela é uma doença inflamatória, né? Ela tem muita relação também com um hormônio chamado estrogênio. Então, as mulheres que têm endometriose, elas têm uma predominância estrogênica, elas têm bastante estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio que ele age no endométrio, né? Então, se a gente pensar no útero, né? A parte interna do útero, ela é chamada de endométrio. E o estrogênio, ele vai lá e outros hormônios também vão fazer com que esse endométrio, ele cresça, né? Fique ali tipo um ninho para poder chegar o embrião, né? Durante a gestação, ele vai se colocar ali naquele endométrio e se desenvolver, né? Quando a gente não engravida no ciclo, né, durante o ciclo menstrual, a gente acaba menstruando. Então, esse endométrio, ele descama e ele acaba sendo eliminado, né? Que é a menstruação. Na endometriose, ela é uma doença inflamatória em que a gente observa células semelhantes a essas células do endométrio, né? E aí elas se colocam em vários pontos do nosso abdômen, né? Então são focos de endometriose, eles começam a se espalhar ali, principalmente no abdômen, mas também podem estar em outros órgãos, né? Ela é uma doença que atinge 1 a cada 10 mulheres, então é uma grande predominância, é o que você falou, de fato, é bem relevante, né? Algumas pessoas dizem que chega até 15% das mulheres em idade fértil, então ela é bastante predominante, né? Com relação à gravidade, né, como ela tem, a gente pode dividir essa endometriose em 3 tipos. Uma endometriose mais superficial, então ela vai estar meio que ali na pele, vamos dizer assim, dos órgãos, né, de maneira mais superficial, como o nome já diz. A gente tem uma endometriose que ela é chamada de endometrioma, que ela está presente nos ovários, e ela vai crescendo, então ela é tipo um cisto, ele vai crescendo, e inclusive o ovário vai perdendo um pouco da sua função em virtude disso, por isso também ela pode causar, né, a infertilidade. E uma terceira, que a gente chama, que já é um pouco mais avançada, que é a endometriose profunda, né? E não necessariamente tendo endometriose profunda, existe um grande risco, mas dependendo de onde ela se instala, então da localização desse foco de endometriose profunda, ela pode ter um risco. Então, por exemplo, se esse foco estiver no ureter, que é aquele caninho que leva a urina ali do rim para a bexiga, e fechar o ureter, você pode perder a função do rim. Olha então, só. assim, se isso acontecer nos dois, você pode, inclusive, precisar de um transplante renal. Então, dependendo de como ela acontece, dependendo de onde ela se instala, sim, ela é bastante perigosa. Por isso que em alguns casos já vai direto para cirurgia, né? Exatamente, que nem o meu caso, precisei fazer a cirurgia rápido, que também tinha um risco, porque estava no intestino, e podia ter
uma oclusão do intestino, e aí é uma cirurgia de emergência, né? E quando é de emergência, tudo é pior. Né? Você não se programa, você não se organiza, não é o médico especialista naquele assunto. Então, quando a gente consegue fazer as coisas de maneira mais planejada, é bem melhor. E quais as causas, né, da endometriose e os sintomas mais comuns das mulheres? As causas, na verdade, não se sabe exatamente qual é a causa, né? Existem algumas teorias. Existe a teoria da menstruação retrógrada, então eles dizem que a menstruação, ela sai, né, pelo canal vaginal, mas ela também pode retornar pelas trompas, e essas células do endométrio, elas podem se instalar ali e causar os focos de endometriose. Existem algumas teorias que dizem que pode ser imunológica, então seu sistema imune, o que aconteceria, né? Essas células vão se instalar assim, na maioria das mulheres isso pode acontecer, mas nem todas as mulheres têm endometriose. Então o que acontece? Seu sistema imune vai lá, detecta aquilo como algo que precisa ser eliminado, e ele vai fazer essa limpeza, vamos dizer assim. Mas aí existe a teoria de que algumas mulheres, elas podem ter um sistema imune que não consegue fazer essa limpeza, e aí a endometriose pode estar se instalando, né? Tem a teoria que fala que ela tem é hereditária, né? Então, o componente genético, ela é também bastante importante, tanto que, assim, a filha de uma mulher com endometriose tem 7 vezes mais chances de ter endometriose. Né? Na sua família teve algum caso? A minha irmã tem endometriose, minha mãe descobriu que tinha endometriose quando foi fazer uma cirurgia também. Então, assim, bem prevalente, né? E, por exemplo, irmãs também, né? Então, parentes de primeiro grau, a gente tem um risco aí 7 vezes maior de desenvolver endometriose. E aí você me perguntou dos sintomas, né? Os sintomas mais comuns. Os sintomas mais comuns, a gente fala que são 6 Ds, né? O primeiro é a dismenorreia, que é a cólica menstrual. Então, a cólica menstrual, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser intensa, ela pode ser incapacitante, né? Então, geralmente as cólicas de endometriose, elas podem cursar para as piores, né? As mais incapacitantes, mas existem pessoas que nem têm sintomas, né? Então, um dos sintomas é a cólica menstrual. O outro é a dor durante o ato sexual, isso também pode acontecer por conta das lesões, né? A dor ao evacuar também pode acontecer, dor inclusive até sangramento, se você tem essa lesão ali no intestino. A dor ao urinar, né, também pode acontecer, o sangramento durante ao urinar também pode acontecer. A gente tem a dificuldade de gestar, né, a infertilidade também pode ser uma dos sintomas, né? Isso. E a dor pélvica, que é uma dor no baixo ventre que você tem independente do período menstrual, né? Que também pode dar presente. Um outro sintoma que não está nos Ds, mas que também é muito comum, é a fadiga, né? As mulheres que têm endometriose se sentem muito cansadas. Isso tem relação com o processo inflamatório. Como a gente tem uma inflamação muito importante, às vezes desenvolve essa fadiga. Existem outros sintomas mais inespecíficos, mas esses são os dor, principais. Dor, assim mesmo, seria mais, então, pélvica e na cólica, no período Existem menstrual. pessoas que têm dores, por exemplo, na perna, né? Porque você pode pegar um nervo. Existem endometrioses que se instalam no pulmão. É raro, tá? São os casos mais raros. Sim. Existem relatos de endometriose no cérebro, então você vai ter outros sintomas, né? Mas os mais comuns são esses de dores. E lembrando que às vezes a mulher pode não ter nenhum sintoma, né? Eu mesma cursei com endometriose por muito tempo, praticamente sem sintomas. Sim. E aí é o problema, né? Porque aí você vai descobrir depois. Já tarde, talvez tarde, assim, né? E tem como prevenir, Aline, a endometriose? Então, prevenção, como a gente não sabe a causa exata, é difícil dizer que existe a prevenção. Mas, por exemplo, se a gente pensar na questão genética, né, que seria uma possibilidade, a gente já vem com os nossos genes programados, né, já vem prontos. Seu DNA tá ali. Você só recebe. Né, você recebe. Sem escolher. Que nem a Letícia recebeu os genes ali, pode ser que ela tenha endometriose. Mas a gente sabe que existe uma questão de a gente tentar silenciar esses genes, né? A gente chama isso de epigenética, né? Quando a gente tem uma melhora do estilo de vida, a gente cuida da alimentação, pratica atividade física, modula o estresse, são vários fatores que a gente pode estar modulando, isso também pode silenciar esses genes. Eu acho legal até comentar, eu tinha um professor na pós-graduação, isso há muito tempo atrás, que ele falava assim, que a genética aponta a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente. O que isso quer dizer, né? Que os fatores ambientais, aquilo que a gente faz, né?
e que a gente opta por fazer, na verdade, é que vai determinar se aquela doença vai desenvolver ou não. Você pode ter na sua família, a sua mãe ter diabetes, você ter os genes para ter diabetes, e você pode não desenvolver o diabetes se você cuidar do seu estilo de vida. Por outro lado, você pode potencializar isso se você não faz esse trabalho, esse cuidado com o seu estilo de vida. Então, é possível prevenir? De certa forma, sim, né? Quando a gente cuida desses fatores do estilo de vida para atenuar e para silenciar esses genes. Legal. E qual a relação, voltando agora, né, para a sua área mesmo de nutrição, qual é a relação entre nutrição e a endometriose? Legal. A nutrição, né, ela vai atuar em vários pontos, né, e a gente tem alguns pilares aí pra gente trabalhar. Primeiro, assim, a alimentação, a gente vai pensar, como a endometriose ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença em que a gente tem um estresse oxidativo bastante importante. O que é esse estresse oxidativo? Eu gosto de explicar assim, né? Imagina aquela esponja de aço. Lembra da esponja de aço? Quem lava a louça sabe. Aquelas esponjas de aço, assim, quando você molha, ela tende a oxidar, né? A enferrujar. Então, isso seria, vamos dizer que a gente tem ali bastante radical livre e vai oxidar aquela esponja. Se vocês lembrarem, minha avó fazia isso, colocava no sabão a esponja de aço para não enferrujar, né? Eu costumo dizer que eu costumo dizer que o sabão, ele tem uma ação antioxidante, ou seja, ele não deixa a esponja enferrujar. No nosso corpo é mais ou menos isso. Imagina que, assim, a gente tem um processo, né, até por conta da inflamação, a gente está produzindo muitos radicais livres, muitas substâncias que vão fazer a gente enferrujar, e ao mesmo tempo a gente precisa colocar substâncias que são antioxidantes para fazer um controle nisso, como seria o sabão ali protegendo a esponja de aço. Então, quando a gente pensa numa alimentação para endometriose, a gente vai pensar numa alimentação mais anti-inflamatória e mais antioxidante, né? E evitar aquilo que vai ser o contrário disso, né? Então, o que compõe, né, uma alimentação anti-inflamatória? Principalmente os alimentos que a gente fala, os alimentos in natura, né? Fruta, legume, verduras. A gente pode falar aí das sementes, dos grãos, dos cereais integrais, do peixe, dos ovos, né? Das ervas, né? E aí pensando inclusive nos temperos, mas também nos chás. Então, esses seriam os alimentos mais antioxidantes, o azeite de oliva, né? As gorduras boas, o óleo do peixe. Então, esses seriam os alimentos, assim, que são mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, seriam a base da alimentação da pessoa com endometriose. Mas a nutrição, ela vai um pouco além disso, né? A gente também avalia as questões de detoxificação hepática, que a gente chama, né? O que é isso, né? O nosso corpo, o tempo todo, a gente está tendo contato com substâncias tóxicas. Então, é a poluição, são os pesticidas aí, os agrotóxicos, né, que vêm nos alimentos, é o desodorante que a gente usa, que tem alumínio, é a maquiagem que a gente passa, que tem substâncias tóxicas. Então, o tempo todo a gente tem contato com substâncias tóxicas. E o nosso corpo, se ele não colocar isso para fora, essas substâncias vão se acumulando e elas podem piorar várias doenças, inclusive a endometriose, né? Até porque, como eu falei, a endometriose ela é uma doença que tem um perfil em que o estrogênio ele é muito impactante, né? E essas substâncias tóxicas, elas são chamadas também de xenoestrógenos. Então, elas vão atuar como se fosse um estrógeno. E aí, elas vão potencializar essas doenças. Isso acontece para a endometriose, acontece também às vezes no câncer de mama, que é mais estrógeno dependente, né? Então, essas substâncias precisam ser controladas e por isso também na endometriose, por serem xenoestrógenos, né? E como é que a gente faz essa detoxificação? É garantindo que o nosso fígado, que é o principal órgão de detoxificação, ele tenha todos os nutrientes essenciais para fazer isso. Como é que ele faz isso? Ele pega essa substância que ela é tóxica, ele transforma ela, organizando ali dentro com outras substâncias, e ele vai eliminar isso nas fezes, na urina. Então, esse é o processo de detoxificar, que a gente fala desintoxicar, cada um fala de um jeito, né? E aí, a nutrição é importante nesse sentido, porque assim, se você não tiver as vitaminas corretas, os aminoácidos corretos, fitoquímicos corretos, você não consegue fazer esse processo. E essas substâncias vão se mantendo lá. Então, a gente tem que fazer mais detox, e aí detox não é só tomar suco verde. Faz o suco de couve e resolveu. Né? Não é, né? A gente vai muito além disso, então é realmente olhar quais são as deficiências nutricionais, o que a pessoa precisa e garantir que ela tenha todos esses nutrientes. E também é o menos intox, né? O menos intoxicação, é o menos entrar de substâncias tóxicas. Então, tentar fazer esse controle. O que a gente pensa quando a gente fala nesse menos intox? Por exemplo,
o potinho de plástico que você esquenta a comida no micro-ondas, né? O plástico, ele também é uma substância tóxica. Então, a gente sempre fala, coloca o seu alimento no vidro, depois você coloca no micro-ondas, né? O copinho de café, né? Quando eu coloco uma substância quente num pote plástico, esses plásticos, eles passam, as substâncias ali de plástico, então a gente tem os fitalatos, o bisfenol A, eles passam pro alimento, eles passam pro café. E aí eu tô colocando mais toxina. Coisas simples que muitas vezes, né, a gente muda o hábito, né? É coisa simples, né? Sim. Quando eu ia pensar, né, colocar um café ali num copinho de plástico pode, né, influenciar, é tudo... É muito importante, né? Se pensar, por exemplo, o alumínio, né? O papel alumínio, em vez de papel alumínio, usar um papel manteiga, né? As panelas, se for possível, trocar a panela de alumínio por uma panela de inox, uma panela de mármore, seria mais interessante também, né? Então, assim, o desodorante, tentar usar um desodorante que não tem o alumínio. Às vezes parece, nossa, então eu vou ter que viver numa bolha. Mais ou menos isso. Seria o ideal, né? Mas, assim, pelo menos aquilo que é possível, que está sob nosso controle, consegue, né? É conveniente que a gente tenha esse cuidado, né? Os alimentos mesmo, se for possível, comprar um alimento orgânico, ou se for possível plantar. Você tem uma horta, né? Excelente. Plantar sem muito bom, né? Então, isso ajuda bastante. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha o menos intox. Então, a nutrição, ela vai pensar nisso também, porque isso também é muito importante para a pessoa com endometriose. Um terceiro ponto importante da nutrição é a modulação intestinal. Hoje em dia, todo mundo fala, né, que o intestino é o segundo cérebro, que ele é muito importante, que ele está relacionado com a imunidade, que ele está relacionado com a produção de neurotransmissores que melhoram o bem-estar, que melhoram a nossa saúde mental, inclusive, né? Então, cuidar do intestino também é um ponto bem relevante, né? E na endometriose... E muita mulher sofre, né, com a questão, né, do intestino. Sim, sim. E aí, assim, na endometriose, a gente, de novo, pensando na questão do estrogênio, né, quando a gente tem um desequilíbrio no intestino, porque a gente tem lá no intestino bactérias boas e ruins, e elas têm que viver em equilíbrio. Quando isso não acontece, quando elas não estão em harmonia e as ruins predominam em relação às boas, a gente tem o que a gente chama de disbiose, esse desequilíbrio. E essas bactérias ruins, existem algumas que a gente chama de estroboloma, que elas fazem com que... Lembra que eu falei que o fígado, ele pega uma substância tóxica, muda ela para ser removida e descartada ali nas fezes, né? Então, por exemplo, o estrógeno, o fígado, ele coloca uma substância nele para poder ser removido, para poder ser excretado. E esse estroboloma, essas bactérias, elas vêm e elas soltam essa substância e o estrógeno é reabsorvido e volta para a circulação sanguínea. E aí a gente aumenta de novo o estrógeno circulante e piora ainda mais a endometriose. Então parece, né, você fala, nossa, olha que interessante, né? O quanto o intestino, ele é relevante, ele é importante para o controle de doenças. E na endometriose essa questão do estroboloma é bastante importante. Mas não só isso, né? O funcionamento do intestino como um todo, né? Isso é bastante relevante, até porque as mulheres com endometriose, elas tendem a ser mais depressivas, né, a terem alguns problemas emocionais, porque imagine você viver com dor todos os dias, né? Sim. É muito difícil, então cuidar do intestino também é importante para isso, né, para que você tenha bem-estar, controle a endometriose, controle, na verdade, praticamente todas as doenças vão passar por ali, né? E o intestino é onde a gente absorve os nutrientes. Se eu não tenho um intestino saudável, eu também não vou absorver aquilo que eu como. Então eu falo que a gente é muito mais do que a gente come. A gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, né? O que a gente excreta, né? Então vai um pouco mais além de simplesmente comer. E eu acho legal que a Aline, nas redes sociais dela, você tem falado bastante, né, Aline, sobre isso. Tem dado várias dicas também. Então, acessa lá a página da Aline também. A gente coloca embaixo, né? Sim, coloca aqui as redes sociais dela para você, né, quem tá buscando mais informação, pegando dicas, né, Aline? Você sempre tem colocado um videozinho lá, né, algo... Nesses estudos também, né? Eu vi que esses dias você colocou algo sobre a carne vermelha também. Então, dá uma pesquisada lá que vai te ajudar. Várias dicas. Agora, fazer a pergunta para a Aline, né? Há 1 ano atrás eu fui fazer exame para endometriose porque eu senti dores e durante só a menstruação. E aí eu tive 2 desmaios. Eu falei, tem alguma coisa estranha, vou investigar. Aí fui na minha ginecologista, de cara ela falou, Débora, vamos fazer o exame, porque eu acho que você tá com endometriose. A Manu vai fazer 10 anos, né? Fez 10 anos. Falei, caramba, agora, nessa altura do campeonato, vou ter endometriose. Aí, só que a minha é leve.
E fez 1 ano agora de tratamento, e aí eu li também muitas coisas da questão inflamatória e tal. Eu falei, não, vou mudar alguns hábitos alimentares, porque se é uma inflamação, né, e se isso vai ajudar, eu vou fazer isso. Aí faz 2 meses, eu tenho que voltar agora na minha médica, eu parei a medicação, porque eu queria me sentir. Eu falei, eu vou esperar a menstruação, porque eu quero ver se eu vou ter os mesmos sintomas que eu tive lá atrás. E eu não tive. E agora eu marquei a consulta com a doutora, que eu quero fazer de novo o exame para eu ver se ela diminuiu. Então, essa questão da alimentação, eu queria até que você falasse um pouquinho, Aline, porque eu acho que você, como nutricionista, entrou também nesse dilema muito grande, porque eu imagino o que não passou na sua cabeça e no seu coração. Mas, cientificamente, é comprovado que se a gente muda os nossos hábitos alimentares, ou você começa a ingerir mais alimentos anti-inflamatórios, isso pode diminuir essa endometriose, independente da fase que ela está? Então, é possível, sim, a gente principalmente controlar os sintomas, né? E às vezes até reduzir um pouco o tamanho das lesões, né? Porque, de fato, e não é só com a alimentação, né? Assim, a alimentação é um dos pontos, depois a gente vai falar mais, mas assim, com certeza, porque o processo inflamatório que está ali instalado, esse foco endometrial, ele fica ali produzindo um monte de substâncias inflamatórias. É semelhante à esponja de aço, né? Então, a gente vai exatamente entrar com esses alimentos, com nutrientes, com suplementos, para modular isso e para tentar fazer esse controle, né? Então, sim, possível. Não existe cura, né, para endometriose. Como eu disse, eu tirei todos os meus focos na cirurgia. Né? Minha cirurgia, como eu disse, demorou 7 horas, né? Eles foram super precisos, assim, para retirar os focos. Mas eu tenho endometriose. Eu sempre serei portadora de endometriose. Sempre. Porque ela pode voltar a qualquer momento, né? Então, assim, a gente pode ter, sim, redução dos focos, mas a gente vai ter que sempre cuidar da alimentação e do estilo de vida para poder modular. Também tem que tomar. Então, hoje eu tomo porque eu mantive um dos ovários, né? E a endometriose do ovário é uma das que mais recidiva, né? Então, ela conseguiu manter um dos ovários para manter minha produção hormonal, não entrar na menopausa, senão entraria na menopausa precocemente. E aí, ela manteve. E aí, o medicamento, né? A gente usa, na verdade, um medicamento que é a progesterona, o que eu uso é um progestógeno. Porque a progesterona, ela protege a mulher com endometriose, né? Então, como eu falei, o estrógeno, ele tá muito acima, muito em quantidade maior que a progesterona, então tem um desequilíbrio. E aí a gente usa a progesterona para fazer esse equilíbrio e controlar a quantidade de estrógeno para não ficar lá estimulando as células a se multiplicarem e os focos crescerem. Então, e tem alimentos que a gente pode evitar? Sim, para principalmente quem tem endometriose. Quem já tem, né? Sim. Então, voltando para a questão anti-inflamatória e antioxidante, né? A gente vai evitar os que são pró-oxidantes e pró-inflamatórios, né? Então, são os alimentos ultraprocessados, né? O que é um alimento ultraprocessado? Processado é aquele que sua avó lê os ingredientes, ela não vai saber o que é. Nem a gente sabe, né? Mas elas vão saber menos. Pronto no mercado, tá lá. Né? Então, a gente lê o rótulo ali dos ingredientes, tem emulsificante, conservante, né? Um monte de substâncias químicas que em nada vão contribuir para a nossa saúde, né? Mas aí a gente pode pensar especificamente, que nem você falou da carne que eu falei lá no Instagram. A carne, por exemplo, as mulheres que consomem 2 porções de carne por dia, né? Em comparação com mulheres que consumiam 1 vez por semana, elas tiveram 56% mais chance de ter endometriose. Né? Por quê? Porque a carne é um alimento mais inflamatório, né? Então, é um dos motivos, né? E aí, assim, alimentos como a carne, na verdade, o excesso de café, as bebidas alcoólicas em excesso, o açúcar também é bastante inflamatório. Os ultraprocessados, como eu falei, a gente vai ter aí os embutidos, a gente vai ter os salgadinhos, as bolachas, né? O excesso de farinha branca, né? Para algumas pessoas que são mais sensíveis, o glúten pode ser um problema também. Então, esses alimentos a gente vai sempre fazer um controle e observar, né? Para poder evitar a progressão da doença. A má alimentação, então, a gente vê, porque, sei lá, de uns anos pra cá, a alimentação só tem, né? Só ladeira abaixo, né? Então, as pessoas têm se alimentado muito ruim, né? Porque vende a coisa pronta e tal. Então, isso também pode ser um grande vilão aí
para esses casos também estarem aumentando tanto, né, Aline? Sim. Porque já porque facilita, né? Tá fácil, você vai ali, pega, compra, já come, pronto, né? Não tem que descascar, não tem que lavar, não tem... E sobre a suplementação, Aline? Fala um pouquinho sobre suplementação, se pode auxiliar. Sim, com certeza, né? Os suplementos, eles são bastante relevantes. É importante pensar que a suplementação, ela sempre tem que ser individualizada, né? Assim como a alimentação, né? Não só o suplemento. É que o alimento acaba sendo um pouco mais fácil, que você vai lá, compra e tal. O suplemento, o ideal, primeiro é a gente fazer uma análise bioquímica, então fazer uns exames de sangue, até para ter uma ideia do que você tem, do que você não tem, né? Quais são suas deficiências nutricionais para suplementar. Mas o que é bastante relevante, né, na endometriose? As vitaminas antioxidantes, então a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, né, todas elas são bem relevantes. A gente tem aí o magnésio, que tem uma ação bastante importante, o zinco, o selênio, que também tem ação antioxidante. A gente tem substâncias como NAC, que é a N-acetilcisteína, que tem uma ação antioxidante bastante interessante também, que também ajuda na detoxificação, lá naquele processo que eu falei do fígado. A gente tem substâncias que são fitoquímicos, na verdade, então a gente tem, por exemplo, quercetina, resveratrol, que o pessoal fala bastante do vinho, mas não vai pra tomar vinho, que é pior a endometriose. Não é pra tomar não, né, gente? É pra tomar em excesso. Até porque, assim, por exemplo, resveratrol, pra você ter a quantidade de resveratrol que você precisaria, teria que tomar 30 litros de vinho. Então, assim, tem gente que vai se animar, né? Mas não é. Acho que daí os problemas. Né? Não é o ideal. Então tem o resveratrol, como eu falei, tem a epigalocatequina galato, que é uma substância que está presente no chá verde, que é bastante interessante, a curcumina, né, que é da cúrcuma. Na verdade, a cúrcuma virou a grande estrela em tudo, né, um alimento super relevante, né, anti-inflamatório, antioxidante, e a gente pode usar tanto na forma de alimento, como a gente pode usar na forma de suplemento, que foi o que você me questionou. Tem o ácido alfa-lipoico, então tem várias substâncias que têm uma ação anti-inflamatória bastante importante. E além desse, a gente pode usar também os fitoterápicos, né, em formas de cápsula. Então a gente pode usar uma unha de gato, né, que é uma planta que dá até para fazer um chá, que tem uma ação mais anti-inflamatória para os períodos de dores. A gente pode manipular outras substâncias dependendo do sintoma. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito estressada, a gente pode usar uma rhodiola rósea, um panax de ginseng, que são substâncias que ajudam a controlar o cortisol, que ajudam a controlar o estresse. Então vai depender muito de quem é a pessoa. É muita opção ali. Mas aí como que faz? Aí teria que marcar uma consulta, né? Com uma nutricionista, no caso você, pra ver qual suplemento, fazer esse exame, né? Pra ver qual déficit que seu organismo tá tendo. Isso. Quando a gente pensa na suplementação e nos fitoterápicos, a gente sempre tem que individualizar. Até porque, às vezes, a pessoa usa um medicamento que pode ter uma interação com esse fitoterápico, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também, tem que ter essa preocupação, porque às vezes a pessoa vai, então já que unha de gato é bom, eu vou lá comprar na farmácia e vou tomar, e às vezes tá tomando um outro medicamento que pode, né, não sei, ser contraindicado usar junto, ou às vezes tá gestante, nem sabe, tá tomando um fitoterápico que não é legal, então a gente tem que ter alguns cuidados sempre, né, que a gente vai utilizar esse tipo de suplemento ou fitoterápico. Certo. E além da nutrição, tem algum outro tratamento para endometriose? Sim, né? Então, ainda nos pilares que a gente estava falando, a gente falou de 3, né, que estão muito relacionados com a nutrição, mas tem outros 3 que também têm relação com o estilo de vida e que a nutrição pode ajudar. Então, por exemplo, a qualidade do sono é extremamente importante, né? Porque se a gente não tem um sono de qualidade... Nossa, já tô chegando. Então, dormir bem é muito importante, né? Porque um sono inadequado, ele aumenta também o processo inflamatório, ele aumenta a sensação de dor, né? E aí a gente sempre fala, né, para você ter uma higiene do sono, então tentar dormir num quarto bem escuro, porque é no escuro que a gente produz a melatonina, que também é antioxidante, que também melhora os quadros de endometriose, né, aquela substância que ajuda no sono. Então, um quarto bem escuro, em casa, assim, à noite, já começar a diminuir as luzes, né, porque você fica com muita luz, né, em contato com o seu olho, mesmo olhando pro celular, olhando pra TV, isso também atrapalha na qualidade do sono. De repente, usar um óleo essencial também é bem legal, né, um óleo de lavanda que ajuda a induzir o sono. São várias coisas que a gente pode fazer para essa questão da modulação do sono. Outra questão é modular o estresse, como eu falei, o estresse é um dos fatores que tem
relação com N doenças, né? Não só com endometriose, né? Sim. E a gente vive o estresse hoje em dia, Sim. né? E eu acho que, assim, o estresse, ele é interessante de ser acolhido, de ser entendido, porque é um alerta para alguma coisa, né? Mas a gente precisa também ter momentos de relaxamento, né? Sim. Então, trazer isso como algo importante, né? Então, tem pessoas que fazem meditação, tem pessoas que fazem o yoga, acupuntura, ter momentos para você, né? E de coisas que você gosta de fazer, de se desligar um pouco, Sim. que a gente tende a ficar... Eu sou dessas, assim. Quando eu fui no médico, o primeiro médico especialista de endometriose que eu fui, depois que eu descobri que eu tenho que fazer a cirurgia, eu sentei na frente dele e ele falou assim, as mulheres com endometriose... Aliás, ele falou assim, eu queria ter todas as minhas secretárias com endometriose. Eu falei, nossa, né? Por quê? Não, porque as mulheres com endometriose, elas são extremamente exigentes, elas são super organizadas, tipo você, Carol. Elas não gostam de nada muito bagunçado, elas gostam de tudo arrumado, elas controlam tudo, elas mantêm tudo organizado. Eu já ouvi falar que você é assim. Sou. Então, assim, e eu comecei a chorar, porque assim, ele começou a falar, e eu comecei a me ver tanto naquilo, e eu falei, nossa, caramba, né, será que realmente foi isso que escapou e eu acabei não cuidando, né, porque realmente cuidar da gente, de se olhar, Sim. de se preocupar, de se interessar por você mesmo, né, e eu acho que esse é um dos pontos e um dos pilares muito importantes no tratamento da endometriose, né, pra gente atentar e de controlar o estresse, de que o mundo não tá sob nosso controle, pelo contrário, né? Então, a gente tem um Deus no qual a gente crê que tá controlando tudo por nós, né? Então, acho que isso ainda nos ajuda ainda mais a aprender a relaxar. Então, eu tenho trabalhado muito isso em mim, assim, porque eu acho que é um dos pontos que vale a pena cuidar. E eu acho que tem mais um que eu pulei, atividade física. Atividade física também é muito relevante. Deixei por... Sempre tem que ter, né, gente? Pra tudo, né? Atividade física é essencial. A gente tem que manter o nosso corpo em movimento, né? Não tem outra opção. E aí, a atividade física ela é boa para a saúde mental, ela é boa para o controle do processo inflamatório também, para o controle das dores, para a sensação de bem-estar, né? Então, ela vai fazer parte. Isso pensando aí nos pilares, que é a nutrição, que a gente consegue também ajudar. E aí tem os tratamentos que são médicos, né? Então, a gente tem os medicamentos, como a gente falou, né? Os contraceptivos anovulatórios, que é para a pessoa não ovular, exatamente para modular e controlar a endometriose. Né? E a gente tem também a cirurgia, que em alguns casos ela vai ser necessária para poder, ou até, tanto às vezes porque a doença está muito avançada, ou porque às vezes a pessoa tem infertilidade e por conta da endometriose, e aí você faz a cirurgia no sentido de dar uma limpada ali para a pessoa conseguir engravidar. Eu vou contar uma curiosidade, gente, da Aline, essa questão que ela falou, né, de... buscar aliviar o estresse, de fazer coisas que gosta. Ela começou a fazer, né, Aline? O que é que você tava fazendo? Judô? Judô, gente. Aí, depois dos 30, vai fazer judô. Não, depois dos 30, ai, que bondade. Depois dos 40. Depois dos 40, vai fazer judô. O que aconteceu? Eu tive uma lesão, gente. Há 2 meses eu fui jogada por um colega lá no judô. E eu tive luxação acromioclavicular. Na verdade, minha clavícula deslocou, os ligamentos se romperam. Não. E eu tive que fazer uma cirurgia, gente, há 2 meses. Eu só tava querendo aliviar o estresse. E eu tava amando, falei, gente, que delícia. E era uma atividade que eu tava fazendo com a Lelê, né? A Lelê faz judô. E a gente começou a fazer junto e tava super empolgada. E eu amei, gente, como eu me encontrei naquela atividade. Eu gosto de fazer atividade física. Sim. Mas o judô, assim, foi apaixonante. A filosofia, a forma como eles fazem. E aí eu me apaixonei. E aí, quando eu caí, eu fiquei muito chateada. E não era nem só pela lesão e pela cirurgia que eu tive que fazer. Mas é porque eu comecei a pensar, acho que eu não vou voltar. Porque eu não sei se eu quero me machucar de novo, sabe? Então foi verdade, é verdade. Mas é por pouco tempo, né? Até melhorar. Então, não sei. Vamos ver, né? Eu não sei se eu vou ter coragem de voltar. Agora a gente vai entrar num quadro que chama Mito ou Verdade. Isso é papo, vamos ver se a gente consegue fazer meio que rápido aí, Aline. Eu falo um, a Débora fala um, e aí a gente vai... Vamos tentar fazer bem rapidinho, ó. Endometriose causa infertilidade? Então, não é regra, mas é uma verdade, né? Ela pode sim causar a infertilidade, mas não é em todas as mulheres. Não tem cura? Não tem cura, isso é uma verdade, né? Então, como eu já disse, a gente vai ter que sempre cuidar dela. E sempre causa dor? Não, também, né? Mito. Existem pessoas que... tem que falar mito ou verdade, né, Carol? Então é mito.
Existem pessoas que cursam sem dor. Que não tem. Pode afetar outros órgãos? Pode, como eu também já falei, Sim. pode afetar o intestino, pode afetar até o cérebro, o coração, existem relatos e tal. E a gravidez é tratamento para endometriose? Isso é um mito, né? Na verdade, durante a gravidez, a gente tá sobre... O principal hormônio ali é a progesterona. Então, a pessoa fica lá com os sintomas controlados. Então, mas não está tratando a endometriose. Ela só tá lá silenciada, quietinha. Às vezes os sintomas não aparecem, mas ela continua lá. Adolescente não tem endometriose? Isso é outro mito, né? Na verdade, existe até uma teoria que diz que que quando antes da gente nascer, os focos já podem estar lá presentes. Então, pode ser que a criança já tenha. E aí, durante a infância, ela não tem os sintomas, porque o estrógeno ainda não está, né, ali tão presente, mas daí na puberdade, às vezes, já na primeira menstruação, a menina já tem muita cólica, que pode ser endometriose. Sim. E existe mais algum mito que você gostaria de esclarecer sobre endometriose? Na verdade, assim, eu acho que assim, a questão de que dor é normal, né? Embora não seja especificamente da endometriose, eu acho que nenhuma dor é normal, a gente sempre tem que avaliar e tentar entender, a menos que seja um desconforto, né? Uma coisa muito leve, né? Então, isso não é normal, né? Eu acho que de imediato, assim, é isso. Não, ok. Mas acho que é isso, né? Acho que para finalizar, a gente queria que você deixasse um conselho, né? Como profissional da área da nutrição, você tem falado muito sobre endometriose. Um conselho que você poderia deixar para mulheres, para as meninas que estão nos assistindo. Essa questão da dor é um fato, né? Então, assim, não normalizem a dor, né? Ter dor não é normal, então sempre procurem entender essa dor, procure buscar, né, um profissional para te ajudar e avaliar. E seja protagonista da sua história, né? Você é o personagem principal, então escolha aquilo que é possível, escolha algo para começar, né? Algo que esteja sob seu controle, pode ser alimentação, pode ser atividade física, dê um passo de cada vez, mas siga na busca do controle da doença e no controle dos sintomas. Legal, acho Muito que é bom. isso, né? Adorei, né? Muito Ter a bom. nossa iniciante aí no Que bem-estar início, feminino. hein, gente? Que início. Um poço de conhecimento ali. Né? Tivemos uma palestra, uma aula. Tem um sobre- monte de nome que você vai dar uma pausa aí pra volta o vídeo, ouve de novo. Sim, mas obrigada, Muito bom. Aline, por você ter aceitado aí. Sei que mesmo na sua vida agitada, corrida, né? Mas eu tenho certeza que esse tem sido um assunto muito comum no meio, né, de nós mulheres. Sim. E é muito importante a gente falar sobre isso dentro da igreja também, né? Então a gente tem mulheres aí em diversas esferas da sociedade e a gente tem que falar sobre assuntos que estão aí, né, batendo a nossa porta. Então, obrigada mesmo por você ter aceitado, tá Eu que bom? agradeço o convite. E é isso, meninas. Compartilhe o vídeo aí com quem você quiser. Mulheres que têm passado por isso também. Dá um joinha, um like, um comentário, né? Se você gostou desse novo quadro. E em breve teremos mais mulheres aqui falando sobre diversos assuntos. E é isso. Obrigada por estarem aqui. E a gente se vê na próxima. É isso aí. Beijo, meninas. Deus abençoe vocês.